Fala, investidor da análise, tudo bem? Meu nome é Brian e hoje teremos um vídeo bem interessante. Nós olharemos 3 empresas e veremos quanto que é necessário investir em cada uma dessas empresas para receber R$ 1.000 de dividendos mensais. É uma média, então no ano nós receberíamos aproximadamente R$ 12.000. É um valor que com certeza ajudaria muito você a acelerar o seu processo de investimento e se tornar independente financeiramente. As empresas que nós falaremos aqui são Sanepar, Vivo e Banco do Brasil. E depois vamos fazer esse comparativo e lá no final eu vou passar uma dica extra para ver se esse dividendo de fato é um dividendo saudável. Legal? Então vamos lá, começando com Sanepar. Aqui vamos olhar a CAPR11, que é a unit da Sanepar. Sanepar está no segmento de saneamento. Ela fez o seu IPO há 22 anos. Ela foi fundada há 59 anos. O nível de governança é 2. Logo, ela tem ONs, tem PNs, tem units. Ela é uma empresa sociedade de economia mista, ou seja, o governo tem participação nessa empresa, e nesse caso é o governo do estado do Paraná, no qual ele é o controlador da companhia, e o resto está na mão aí da população, seja institucional, seja pessoa física e etc. Ela é uma empresa que ela é bem vista para o mercado, ela é bem rentável, o mercado em si gosta muito da empresa. A segunda empresa que nós olharemos é a Vivid3, também conhecida como Vivo, que é a empresa do Grupo Telefônica. Ela está no setor de telecomunicações, foi fundada há 24 anos e seu IPO também há 24 anos. Ela é uma empresa que ela fez aquisições de telecoms aqui no Brasil e acabou se tornando uma empresa aí extremamente, totalmente privada. Ela está no nível de governança tradicional, que é o nível mais baixo, então isso é um ponto negativo. E basicamente ela tem receitas de duas frentes, as receitas da parte fixa e as receitas da parte móvel. Vamos pensar a grosso modo aqui que a parte fixa seria a parte de banda larga, a parte de fibra ótica, e a parte móvel seria a 3G, 4G, 5G, a parte de telefonia celular em si. Na parte de móvel, basicamente ela concorre com Oi, TIM e Claro. Basicamente são essas as suas concorrentes, então nós temos ali uma briga entre pouquíssimas empresas. Já na parte de fixa que nós comentamos, que seria, vamos pensar a grosso modo, que é a parte de banda larga, a parte de fibra ótica, aqui nós temos diversos concorrentes, pois tem muitas empresas de pequeno porte que atuam em pequenas regiões, às vezes numa única cidade, e elas provêm esse serviço também de fibra nessas regiões. Então a Vivo, além das empresas grandes que nós comentamos da parte móvel, que também oferecem esse serviço, tem essas pequenas empresas que também concorrem. E por fim nós temos aqui Banco do Brasil, BBAS3, está no setor financeiro bancos, foi fundada há 214 anos, IPO há 116, então empresa centenária, já passou por muita coisa, o que você imaginar o Banco do Brasil já passou, está o nível de governança é o novo mercado, então isso é um ponto bem positivo, pois atende os diversos requisitos e são bem rigorosos. É um banco que também é de sociedade de economia mista, igual a Sanepar. Então aqui nós temos uma empresa que tem como controlador, nesse caso, o governo federal, e boa parte também das suas ações está disponível ao mercado para institucionais, pessoa física e etc. É um banco que ele vem se transformando ao longo dos anos. Atualmente, ele é considerado um dos bancos mais rentáveis que nós temos entre os 4 grandes, que são Banco do Brasil, Itaú, Santander e Bradesco. Mas agora vamos ao que interessa, pelo menos a primeira parte, que é olhar o comparativo de dividendos. Se você entrar aqui no site de análise de ações, vocês podem ir aqui na parte de ações, vocês podem ir aqui na parte de simulador de dividendos, que nós temos a nossa calculadora de dividendos. Você vai informar o valor médio mensal que você gostaria de receber. Nesse caso, nós colocaremos R$ 1.000 por mês. Como eu comentei, não é que você de fato vai receber R$ 1.000 por mês, mas no ano você receberia aproximadamente 12 mil por mês, que se você dividir por 12, daria R$ 1.000 por mês. E aqui vamos buscar os 3 ativos. Primeiro, SAPR11, que é a Sanepar. O segundo é o Vivid3, que também é a Vivo. E terceiro, BBAS3, que é o Banco do Brasil.
E aqui nós já temos o nosso resultado da simulação, BBAS, Vivit e SAPR. Aqui nós temos o quanto você deveria investir para receber esses R$1.000. No caso de Banco do Brasil, se você investir R$108.108, você receberia esses R$1.000. Com a Vivo, R$139.373 e com SAPR11, R$186.916. Esses são os valores que você deveria investir em cada uma dessas empresas para receber aqueles R$12.000 anual, que dividido por 12 daria em média R$1.000 por mês. Porque a gente fala em média porque não necessariamente vai receber 12 mil redondinho, vai dar um pouquinho a mais, e aí na média daria os R$1.000 mensais. Então aqui, bacana, acredito que você já viu o que interessa, mas temos que ver uma parte muito importante quando nós olhamos as empresas. Se esse dividendo de fato ele é saudável, ou seja, se esse dividendo não foi algum não recorrente, se a empresa tem capacidade de pagar esse dividendo daqui para frente. Nós vamos dar essa dica e você que ficou até aqui vai sair na frente da grande maioria do mercado. Então aqui vamos começar com o Sanepar, nós olhamos ali a empresa. Um ponto que nós vamos olhar aqui é justamente essa parte, ó, receita líquida versus lucro. E vamos nos atentar principalmente à curva aqui de lucro líquido. Nós vemos ó, que a empresa, por exemplo, lá nos anos 2000, ela tinha um lucro líquido de 136 milhões. Esse lucro veio crescendo, nem sempre é uma linha reta igual uma renda fixa, cresce, sobe, mas quando nós olhamos aqui no longo prazo, esse lucro continuou crescendo. Atualmente, nós temos um lucro aí de mais de 1 bilhão. Então, quer dizer, nós vemos aí que a empresa, de fato, vem crescendo seus lucros e isso acaba trazendo retorno para o acionista. Um outro ponto é o histórico de dividendos. Aqui, ó. Se nós pegarmos o histórico de dividendos, nós colocamos a SAPR11 e a SAPR4, porque as units elas vieram a partir de 2017, então não tem esse histórico antes, porque elas não existiam. Então vamos olhar a SAPR4, que é a PN, que é a ação preferencial, e nós vemos que ao longo do tempo a Sanepar veio pagando, de 2010 em diante, a empresa sempre pagou, que é o histórico que nós temos aqui de dividendos. Então outro ponto positivo, a empresa paga com frequência esses dividendos e esse lucro vem crescendo ao longo do período. Ponto positivo. Então aqui nós temos pelo menos uma ideia que esse dividendo ele é saudável. Vamos ver a mesma coisa com a Vivo. Vamos olhar primeiro o gráfico de receita versus lucro. Nós vemos aqui que, por exemplo, lá nos anos 2000, um lucro de um pouco mais de 1 bi, 1,4 bi. Esse lucro veio subindo, sobe um pouco, desce e atualmente temos 5,4 bi. Então a empresa vem crescendo lucro, claro que não na mesma medida que as receitas, mas veio crescendo, um ponto positivo. E a distribuição de dividendos. Nós vemos que a empresa também vem distribuindo dividendos. Nós pegamos aqui o nosso histórico de 2010 em diante, que é o que nós temos. Nós vemos que a empresa vem pagando alguns anos mais, alguns anos menos, mas ela vem pagando. Então aqui nós temos pelo menos uma ideia que esse dividendo parece ser saudável também. E por fim, aqui Banco do Brasil, olhando a mesma coisa. Vemos que o lucro do Banco do Brasil, ó, lá nos anos 2000, foi ali por volta de 1 bi, quase 1 bi, né, 974 milhões. Esse lucro veio crescendo, mesma coisa, sobe, desce, atualmente sai 24 bilhões. Esse lucro cresceu bastante. E quando nós olhamos o histórico de dividendos também, alguns anos pagou menos, alguns anos pagou mais, mas o banco também vem pagando. Esse é um ponto bem importante para quem está pensando em investir, pensando em dividendos. Uma empresa que paga dividendos todos os anos, não deixa de pagar, e esse lucro vem crescendo ao longo do período. Alguns anos vai acabar caindo, é normal, mas no geral vem crescendo. Ponto positivo para o Banco do Brasil. Então, basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo você numa próxima.